Oi, gente! Hoje eu tô vindo aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história com Lemúria e o Havaí. Primeiro eu gostaria de contar para vocês o que foi Lemúria. Lemúria foi a primeira civilização que a gente teve e ela se extinguiu há cerca de 25 mil anos atrás. E essa sociedade ela era muito avançada e ela instituiu formas de a gente conseguir armazenar esse conhecimento que eles tinham na época, né, esses nossos ancestrais, na forma de grids pela Terra, né? Então se formou essas redes cristalinas e em cada ponto em que essas redes se conectam existem os portais e são nesses lugares que também estão guardados os nossos registros acásticos, né? Onde a gente guarda toda essa memória de todas essas informações. E o que aconteceu comigo foi que eu, desde criança, eu sonho muito como se fosse uma fuga do mar, né? Eu vejo essas ondas se erguendo muito e eu fugindo para uma montanha e eu sempre me salvava, mas era sempre um medo muito grande. E quando eu fiz o curso de Reiki, nível 2 ou nível 3, eu conheci uma pessoa que me narrou exatamente o mesmo sonho, assim. Foi muito marcante, porque tanto eu quanto essa pessoa, a gente nunca tinha conhecido outra pessoa com o mesmo sonho, assim, as mesmas descrições das casas, das árvores, de tudo que a gente via enquanto fugia para escapar dessas ondas do mar. E mais recentemente, cerca de uns 2 anos atrás, eu conheci o Lee Carroll, que canaliza essa energia de Cryon, que é uma energia que viveu naquela época e que segue nos trazendo muitas informações através de canalizações. Em função disso, eu comecei a me aprofundar mais, eu queria saber mais sobre essa origem, sobre Lemúria. E o Cryon, ele trouxe essa informação que esses sonhos, eles são, na verdade, memórias antigas, né? Então, foi uma coisa que realmente aconteceu e é uma memória que, então, as pessoas que estiveram presentes naquela era, elas têm esse registro, né? Os registros acásticos. E aí eu fui atrás de leitura e comecei a ler o livro dos Telos, que também é uma trilogia, na verdade, que foi canalizada por uma mulher, e ela canaliza a entidade de Adama. E ela trouxe a informação de que na época esses lemurianos, eles habitavam um continente que ele ia desde o norte da América até a África pelo continente oeste, né? Era pela costa oeste, né? Era uma faixa que se estendia, então um continente muito grande, que quando houve essa inundação, quando Lemúria afundou, alguns conseguiram se deslocar para essa costa oeste e acabaram fundando essa cidade de Telos. Então, tanto os maias, quanto na Ilha de Páscoa, quanto no Peru, existe essa memória, então, desses lemurianos que estiveram lá e que acabaram deixando, né, ensinamentos que ainda hoje a gente consegue acessar. E alguns desses, eles decidiram formar uma cidade na quinta dimensão, a cidade de Telos. E ela se encontra em Mount Shasta, no norte da Califórnia. Quando eu soube que teria um evento em Mount Shasta, lá do Lee Carroll e do Cryon, e eu estava numa fase de mudança, decidindo ir para algum outro lugar, eu, na verdade, decidi que eu iria morar um tempo, então, na Califórnia. E aí o que aconteceu? Eu tendo decidido já que iria morar na Califórnia, lá pelo final de março eu fui acompanhar um grupo de viagens em Vitória, no Espírito Santo, e eu precisava buscar alguma fonte de alimentação vegetariana e não consegui encontrar no entorno. A única opção que eu consegui encontrar foi um restaurante havaiano, e era uma coisa totalmente inusitada para mim, eu não conhecia comida havaiana, não sabia como que era. E a partir dali eu comecei a ver assim, com mais frequência. E tinha uma senhora do grupo que estava com uma camiseta amarela que estava escrito Aloha. Então o Havaí começou a despertar a minha atenção. E principalmente porque Havaí é conhecido como o país, a terra remanescente de Lemúria, né? Ou seja,
era onde se concentrava a maior parte dessa energia. Inclusive, uma das ilhas, que é Kauai, ela é a própria terra de Lemúria que não afundou, né? Porque Lemúria estava num nível e quando afundou, essa parte de Kauai, que era a mais alta, a ponta dela acabou ficando ainda acima do nível do mar, né? Então, essas montanhas que a gente vê em Kauai, elas na verdade elas são muito profundas e elas ainda carregam, é uma parte da ilha de Lemúria que não afundou. Eu tendo adquirido esse conhecimento, eu tenho a astróloga que eu sempre sigo, que é a Paula Prado, e ela faz previsões mensais para os signos. E ela, para o horóscopo de abril, essa viagem foi no final de março, então eu já tinha decidido em março que iria para a Califórnia. E ela, em abril, na previsão dela do mês, ela disse assim: esse mês vocês vão decidir para onde vocês vão morar. E eu pensei, interessante, mas eu já me decidi. E aí ela descreveu assim: vocês vão morar num lugar redondo. E ela: o que será que quer dizer isso? E ela disse: vocês vão morar numa ilha. E aí eu comecei a fantasiar, imaginei Lagoa Azul, pensei, nossa, não fazia sentido. Mas enfim, no final das contas, eu acabei decidindo que depois de experienciar esse evento em Mount Shasta, que é onde fica a cidade de Telos, na quinta dimensão, eu iria conhecer então Lemúria, né? O território de Lemúria, que remanesce, né? E que está aqui no Havaí. Esses portais da Terra que os nossos ancestrais nos deixaram, eles são na verdade 12 portais, né? Que trabalham combinados. E sempre um dos pares tem a função de sugar a energia que não serve mais para o planeta, né? No caso, as energias ruins, de pensamentos negativos, de guerra, tudo que não vibra mais com a frequência planetária. E o outro portal tem a missão de trazer informações novas, né? De recalibrar a energia do planeta. E ela traz as informações das Pleiades. E cada um desses pares, eles têm a energia de chakras específicos, né? Que quando a gente vai para esses lugares, a gente entra em sincronização, né? E o nosso corpo, os nossos chakras começam a ser ativados conforme a energia de cada lugar. Então, aqui em Maui, que é onde eu tô, tem a energia do chakra sacral, que é esse chakra que fica na região abaixo do umbigo e trabalha os fluidos corporais, né? O sangue, ovulação, urina, todos esses fluidos corporais, e trabalha muito a energia da sexualidade, das emoções. Então, quando eu estava lá em Mount Shasta, eu estava sentada no chão e eu estava sentada do lado de uma mulher que trabalhava na organização. E eu contei para ela me perguntou para onde eu iria depois do evento, o que eu faria. E eu disse para ela, eu estou indo passar uma semana em Maui. E aí ela me olhou e disse, eu moro em Maui, vai lá e fica na minha casa. Ou seja, então já faz quase um mês que eu estou aqui e estou na casa dessa senhora ainda. E toda vez que batem algumas situações que eu penso em me direcionar para conhecer as outras ilhas, que eu pretendo conhecer também, coisas muito boas acontecem para mim que me fazem ficar aqui. Então, eu realmente estou sentindo esse reequilíbrio energético e acho que tem mais coisas para serem trabalhadas aqui e estou angariando muita informação, muita coisa nova que eu quero aos poucos ir trazendo para vocês. E tudo tem muito a ver com ancestralidade. E tem algumas coisas surgindo por aí que eu vou contando para vocês nos próximos dias. Essa é a minha história aqui com Lemúria e com Havaí. E em breve vou trazer mais para vocês sobre Maui e sobre tudo que se vivencia nesse tipo de experiência.